Oi, olá gente, bom dia, prazer revê-los. Vamos continuar aquela aula sobre geração de energia elétrica, né? Vamos mostrar hoje uma outra forma de se gerar eletricidade. Na aula passada nós vimos a geração de energia elétrica através da hidrelétrica, onde a matéria-prima era a água, que era responsável pelo processo de transformação de energia potencial, energia cinética em energia mecânica, e em seguida energia elétrica. Bom, hoje a forma de se gerar energia elétrica será a usina termoelétrica, ok? Então hoje nós vamos compreender o funcionamento básico de uma termoelétrica. Termo, térmico e termo aqui, ó, de térmico e elétrica de eletricidade, certo? Então energia térmica. Nós vamos também ver, identificar as vantagens e desvantagens desse processo, que é importantíssimo. De início, o que é termoelétrica? Basicamente, termoelétrica é uma instalação industrial onde ocorre o processo de transformação da energia térmica em energia elétrica, certo? Lá dentro dessa termoelétrica é um complexo industrial, onde você tem vários equipamentos. Dentre eles, eu selecionei aqui os mais importantes, né? Assim, no sentido de compreensão do processo, que é a turbina, que é acoplada ao gerador, que é onde acontece toda aquela mágica, né? Toda a magia de transformação de eletricidade. Aqui já é pós-transformador, que você tem um transformador que está localizado na subestação. E em seguida as linhas de transmissão, ou linhas de conexões. Que essa conexão é entre a subestação, né? E as residências ou o, o consumidor final, né? Bom, aí a gente já percebe que muda. Lá atrás na hidrelétrica a matéria-prima era a água. Aqui a gente já tem como matéria-prima nesse processo, dentro das termoelétricas, o carvão mineral, o óleo diesel e o gás natural. Bom, cuidado para não confundir carvão mineral com carvão vegetal. O carvão vegetal, o próprio nome já é autoexplicativo, é um carvão derivado do vegetal, de árvores, por exemplo. E aí o que acontece? Esse carvão, ele é utilizado na maioria das vezes como em churrasco, em churrasqueiras, né? E aí cuidado para não confundir com carvão mineral, que já é um minério, é uma pedra, né? Agora cuidado, porque eu já vi pegadinhas envolvendo energia térmica, né? E envolvendo termoelétrica com os dois carvão mineral e vegetal. Então cuidado, porque o carvão vegetal, ele é capaz de produzir energia térmica, positivo. O carvão mineral também. O carvão vegetal, ele é utilizado em termoelétricas, falso. Nas termoelétricas são usado carvão mineral, certo? Cuidado. O diesel, o mesmo diesel que é utilizado em carros, alguns tipos de carro, e o gás natural. Aí de novo, não confunda com o gás lá de nossas casas, gás do bujão, da butano, GLP, não confunda. Esse gás aqui é um gás que é encontrado na superfície terrestre, o outro é derivado do petróleo, dos hidrocarbonetos, ok? Os dois geram energia térmica? Sim. Qual é utilizado em hidrelétrica, em termoelétrica? Somente o gás natural. Tá aqui, ó. Aqui é onde está o gás natural. Aqui você tem um petróleo, aí tem um espaço, né, entre as jazidas de petróleo, e nesse espaço é onde acumula o gás natural, que é retirado antes de tirar o petróleo. E aqui o minério, que eu falei do carvão, do carvão mineral, que é um minério, tá aqui, ó, uma pedra preta escura. E a diferença em relação ao carvão vegetal é que
ele tem uma capacidade maior de gerar uma temperatura maior e por mais tempo, né? Com isso, tem uma capacidade maior de gerar uma quantidade de energia térmica durante um tempo maior e uma energia térmica maior também, com temperaturas maiores. Mas aqui nós temos, por exemplo, no Brasil, a grande produtora, a Vale, né? A Vale. Os grandes investimentos, ou os grandes produtores, né? No Brasil a gente tem bastante. Nosso país ele tem bastante minério, né? Principalmente o carvão mineral. Tem grandes concentrações desse tipo de minério. Bom, aqui o funcionamento, aqui é um funcionamento básico, a gente vai ver mais adiante como é que funciona na termoelétrica, mas o que acontece? O processo é esse, ó. Você tem aqui uma caldeira, essa caldeira é onde acontece o processo de transformação de água, né, líquido para vapor. Para isso acontecer, você vai precisar aumentar a temperatura aqui, e aí é onde entra a matéria-prima, uma daquelas três que eu citei anteriormente, são queimadas aqui, com isso libera energia térmica, que vai aquecer a água vai se transformar em vapor, e é esse vapor que vai fazer com que essa turbina gire. Ela girando, ela está acoplada aqui ao gerador, e esse gerador vai criar um processo eletromagnético no núcleo dele, em seguida eletricidade, certo? Esse vapor, depois que ele faz o processo aqui nas turbinas, ele continua e vem para um condensador. Esse condensador, como o próprio nome já diz, ele vai condensar, ele vai pegar esse vapor, e aí vocês lembram, né? Ele vai pegar esse vapor e transformar novamente em líquido, em água, e essa água vai voltar para fazer o processo de novo, para fazer o ciclo de novo, certo? Aqui já é uma visão de uma termoelétrica. Observe que é bem mais complexo do que eu falei. Você tem aqui a caldeira. Aqui você tem onde será feita a queima da matéria-prima. E aí essa queima acaba gerando, aqui é importante vocês perceberem, acaba gerando gases, né, poluentes, que são jogados na atmosfera. Essa caldeira ela é composta, tá vendo, por tubos, por onde a água vai percorrer. Então, essa água aqui dentro dessa caldeira, ela é transformada em vapor. Ou seja, o processo de transformação de líquido em vapor acontece aqui dentro. Aí esse vapor é então encaminhado para as turbinas dos geradores aqui dentro. Aqui está o gerador. Aqui dentro vai se criar o processo mecânico, em seguida o eletromagnético e mais em seguida a eletricidade. Aqui é onde está o transformador, na subestação, e as linhas de transmissão ao qual me referi lá atrás. Esse vapor ele vem aqui para um condensador. Esse condensador vai fazer com que a água volte ao estado líquido. E aí, como a água vai estar muito quente, ela é então encaminhada para uma torre de refrigeração. E nessa torre acontece o resfriamento da água. Ela volta a ter temperaturas razoáveis e aí volta novamente para aquele processo de se transformar novamente em vapor. Há percas, pequenas percas, está vendo aqui, nessa fumaça, por exemplo. Então há necessidade de você estar repondo parte dessa água. Então parte dela aqui, nesse processo de esfriamento é perdida. Então é preciso repor. Só que a reposição é pequena, nem se compara com as hidrelétricas. Então você vai utilizar uma quantidade menor de água. Você não precisa ter aquele monte de água que é necessário lá nas hidrelétricas, ok? Mas eu chamo a atenção de vocês nesse processo aqui, certo? Essa queima aqui e aqui. Aqui uma visão, né, de como acontece nas termoelétricas. Aqui são as torres de refrigeração, ou seja, que resfria a água. Essa torre aqui é a torre onde sai o gás tóxico, né, que vai ser jogado na atmosfera, é onde acontece a queima dos combustíveis. Uma visão diferente. Observe que essa aqui,
Você já tem uma, duas, três, quatro torres. Aqui é onde acontece o gás tóxico, onde é jogado para fora. Aqui é onde acontece a queima. Essas aqui embaixo são as torres de refrigeração. A subestação, como me referi, né? Observe a quantidade de água pequena, né? Comparado com as, apesar de estar próximo, né, de onde tem bastante água, mas não tem necessidade. As termoelétricas não utilizam uma quantidade grande de água. Bom, aqui o processo, então você vai ter energia térmica transformada em energia mecânica, em seguida eletromagnetismo e energia elétrica. Lá atrás, nas hidrelétricas, eram energia potencial gravitacional, energia cinética, mecânica, eletromagnetismo e elétrica, entendeu? Então fique atento a essas diferenças, porque são essas diferenças que são colocadas nas questões. As vantagens. Bom, em comparação às hidrelétricas, são mais rápidas para se construir, podendo assim suprir carência de energia de forma mais rápida. Ou seja, se de repente você pensa em construir, sei lá, um complexo industrial, aí o que você faz? Termoelétrica, porque ela vai ser construída próximo desse complexo e vai suprir energia para essas indústrias. Inclusive, uma das maiores termoelétricas que a gente tem é em Camaçari, onde, para quem não sabe, Camaçari é o centro industrial da Bahia. Então, lá tem termoelétrica porque você fazendo ela próximo de você, você evita, por exemplo, a linha de transmissão muito longa, você evita gasto com cabos, por exemplo, né? E outra coisa também interessante, a vantagem é que ela ocupa pouco espaço, comparado com a hidrelétrica, é bem pouco espaço, você não precisa de um espaço tão amplo como nas hidrelétricas. Na hidrelétrica é necessário espaço porque por causa das represas. Como eu já disse, podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo, reduzindo o custo com as torres e linha de transmissão. Essas torres aqui são essas torres grandes que vocês conhecem aí, que passam uma quantidade altíssima de eletricidade, né? As tensões são altíssimas. São alternativas para países que possuem outros tipos de fontes de energia, que não possuem outros tipos de fonte de energia, ou seja, países que não são agraciados como o Brasil é, né? Com grandes rios, com, com ventos, entendeu? Então, os países não têm outra alternativa além das termoelétricas, entendeu? Países pequenos, que não tem muito território, países que são localizados em regiões onde não se tem essas fontes, né, naturais que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. As desvantagens. Como são usados combustíveis fósseis para queimar e gerar energia, há uma grande liberação de poluentes na atmosfera. Esses poluentes são responsáveis pela geração do efeito estufa e do aumento do aquecimento global. Portanto, esse tipo de energia é altamente prejudicial ao meio ambiente. Bom, isso aqui é a principal desvantagem. Como eu chamei a atenção de vocês lá atrás na foto, aquela queima ali, ó, é onde é liberado esses poluentes. E são esses poluentes que são prejudiciais à saúde não só do homem, mas de todos os seres vivos, né? Esses poluentes, dependendo da quantidade, pode causar chuvas ácidas, e essas chuvas ácidas podem poluir águas, podem poluir solo, e pode fazer um mal danado aos seres vivos, como eu falei. Então é uma grande desvantagem isso aqui. Isso aqui é o motivo de se procurar sempre energias renováveis, energias sustentáveis. Essa é uma desvantagem que mostra que a termoelétrica não é sustentável. Então, essa principal desvantagem é que caracteriza a termoelétrica como sendo uma energia não sustentável. Outra desvantagem é que o custo final desse tipo de energia é mais elevado do que as geradas em hidrelétrica, em função do preço dos combustíveis. Bom, aqui também é um outro ponto interessante, ó, é que esses combustíveis eles têm valor de mercado. Então, eles são produzidos por indústrias, né, por empresas, como é o caso, por exemplo, da Vale, aqui, Vale do Rio, a Vale, essa é da tragédia aí de Minas Gerais, Vale do Rio Doce, e ela vende, por isso que ela é muito rica, ela pega esses minérios que são produzidos aqui no Brasil, não só o carvão mineral, e vende não só para o Brasil, mas exporta também. Então,
Então você precisa pagar ela todo aquele trabalho que ela tem de tirar, de retirar aqueles minérios, deixar eles prontos para ser utilizados. Então, como o custo da matéria-prima nos três casos é caro, acaba sendo caro também a geração de energia, acaba sendo caro também o produto final. E para quem é esse produto final? Para o consumidor final, que somos nós, que utilizamos. Então, eu lembro que uma vez, na época de Dilma, eu lembro que a conta de energia foi lá para cima e ela deu essa explicação, dizendo que o motivo da conta de luz ter aumentado os valores é porque, devido à seca, estava se mudando a forma de geração, a forma de distribuir energia elétrica, ou seja, de atender a necessidade do povo. Estava sendo utilizado mais energia térmica, mais usinas termoelétricas. Com isso, aumentou-se também o valor final, né, que chega até nós. Ok? É isso, pessoas. Espero que vai ter outras. A gente ainda tem algumas outras formas de se gerar energia elétrica, e nós vamos dizer mais adiante, mas fiquem atentos que em algum momento eu vou cobrar algumas questões relacionadas com tudo que eu estou passando para vocês. E aí a gente vai ver questões de Enem, questões de outros vestibulares, e tem bastante questões bem interessantes que vai envolver tudo. Então, próxima aula, fiquem atentos que terá uma nova forma de se gerar energia elétrica. Um abraço apertado e um suspiro dobrado.